Livro do Apocalipse, capítulo 3 e 14, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei a tuas obras, que nem é frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morto e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro, provado no fogo, para que tenha riqueza, e vista-te veste branca, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo todo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei eu em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amém? Pode tomar um assento. Aleluia. O Senhor, Ele merece toda a honra e toda a glória. Está aqui, amados irmãos, a palavra da revelação, a qual João recebeu da parte do Senhor, as 7 igrejas da Ásia. Cada igreja da Ásia recebeu uma palavra da parte de Deus. Algumas igrejas pelas necessidades, algumas igrejas sendo elogiadas por Deus, e algumas igrejas devido os problemas, as situações, o Senhor estava dando ânimo, mas algumas igrejas sendo exortadas pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus nunca vai repreender uma pessoa quando ela está na presença de Deus. Aleluia. E a última carta chegou na igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja localizada num vale. Essa igreja era localizada, uma cidade lá em Laodiceia, localizada a igreja de Laodiceia. Eu posso dizer que Laodiceia não era uma igreja necessitada. Ela tinha riqueza, ela tinha produção, uma igreja a qual Deus lá do céu repreendeu. Eu quero dizer aos irmãos aqui algo importante da parte de Deus para cada um de nós aqui. Aleluia. Nós temos que ter um caráter de cristão. Nós temos que ter um caráter de um testemunho verdadeiro da presença de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que nós não estamos servindo a Deus por interesse, não. Nós não temos servindo a Deus para nós ser interessados em riquezas. Não temos servido a Deus para nós mudar de vida. Nós temos servido a Deus porque nós queremos morar no céu. Nós temos servido a Deus para um dia nós reconhecer a Cristo. E quantos tem muitos interessados de crescer na fama, de crescer nas mídias,
e estão perdendo o principal, estão perdendo a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. É mais fácil nós ser pobre, nós ser humilde, nós ter zelo pelas coisas de Deus, e nós ter o temor diante de Deus, do que nós perder a salvação da nossa vida. É mais fácil nós cultuar Deus numa igreja pobre, necessitada, mas ali nós sentir a presença de Deus verdadeiramente. É mais fácil nós servir a Deus, ser humilde, sincero na presença de Deus, adorar a Deus da forma que nós adoremos, mas nós não perder a oportunidade de morar no céu, estar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Enquanto muitos estão se perdendo dentro da própria igreja, estão perdendo já a salvação, estão perdendo já a chance, estão perdendo já o Espírito Santo de Deus. Porque em muitas da vida, em muitos pontos, a soberba sobe, em muitos dos pontos o eu sobe, a ganância sobe, a riqueza sobe e o dinheiro sobe. Aleluia. E estão perdendo a presença do Espírito de Deus. E a Bíblia diz aqui, olha, o anjo da igreja, quando fala anjo, quando a Bíblia está falando de anjo, não está falando completamente o anjo da parte de Deus, não, está falando do cabeça da igreja. E quem é o cabeça? O pastor que está em frente à obra. Aleluia. Diz isto, amém, testemunha fiel e verdadeira desde a criação de Deus. Quando fala de testemunha fiel e verdadeira, o Senhor estava dizendo que o que a igreja tinha, estava perdendo o que? O testemunho. Aleluia. Estavam perdendo o testemunho. Tem pessoas que não têm mais o testemunho de Deus na vida. Tem pessoas está só de aparência servindo a Deus, mas o testemunho não tem mais. Aleluia. Não adianta nós estar de aparência, dizendo que somos, aleluia, qualquer pessoa, mas nós não temos o testemunho na nossa vida. Nós temos que ter o testemunho verídico, verdadeiro de Cristo Jesus na nossa vida, tanto nós como a igreja do Senhor. Aleluia. Eu e você temos que ser cristão verdadeiro. Temos que ser um testemunho fiel diante de Deus. Testemunho não é aqui dentro, não. Testemunho não é aqui. Aqui nós podemos se arrumar, aqui nós podemos chegar bonito, mas lá fora, cadê o testemunho lá fora? Cadê nós a mostrar que somos cristãos lá fora? Porque aqui dentro é fácil, lá fora que é difícil nós ser cristão. Não adianta nós estar só da aparência, não. Nós temos que ser cristão lá fora, mostrar a diferença lá fora para todo mundo. Enquanto tem gente tendo vergonha, aleluia, de dizer que serve a Jesus lá fora, gente que tem vergonha de dizer que leva a Bíblia lá fora. Ei, tem pessoas que nem levam mais a Bíblia porque tem vergonha de mostrar que serve a Deus. Ei, isso daí não é um testemunho. Não adianta nós ter vergonha lá fora e nós a mostrar, querer ter testemunho aqui dentro. Não, nós temos que ser lá fora e aqui dentro também. Nós temos que ser crente tanto aqui dentro como lá fora. Nós temos que servir a Deus tanto aqui dentro como lá fora também. Aonde nós irmos, nosso emprego, nosso serviço, nós temos que servir a Deus. Temos que estar com a presença de Deus.
não só aqui dentro, na nossa casa, nós temos que ter a presença do Senhor também. Aleluia! Aleluia! Eu sei as tuas obras. Quando o Senhor falou, eu sei as tuas obras, porque o Senhor achou algo errado na igreja de Laodiceia. Muitas pessoas hoje não compreendem o erro. O primeiro ponto é culpar a igreja. A igreja continua santa, a mesma coisa. A igreja não tem culpa de erros. Não, quero que os irmãos aprendam. A igreja não tem culpa. Tem pessoas que murmuram contra a igreja. Porque a igreja está isto, porque a igreja está se corrompendo, porque o povo está se corrompendo, a igreja está caindo, a igreja está estão afetando o mundo dentro da igreja. Ei, a igreja não tem culpa, a igreja continua a mesma, a placa continua a mesma. Ei, quem se corrompe não é a igreja, é nós. Aleluia. Nós que se corrompemos. Aleluia. É os ministros que estão aceitando o erro para dentro das igrejas. É os pastores que estão abrindo a porta e o mundo tem entrado. A igreja não tem culpa. Nós temos que viver na santidade de Deus. Nós temos que viver na presença de Deus. Nós temos que viver na presença do Espírito Santo de Deus. E a igreja de Laodiceia perdeu todo o testemunho. E isto levou a igreja a fazer Deus entristecer. A igreja estava morta. A igreja estava morta. Não estou falando do sentido de perder a riqueza. Não estou falando no sentido de dizer que os bens que possuía perdeu. Estou falando, a morte não é a morte carnal, não é a morte física, mas é a morte espiritual que a igreja estava vivendo. Aleluia! Aleluia! A igreja estava morta. Frio, eu sei as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Tomara que for frio ou quente. Como se a igreja estava já em meia situações de decadência espiritual, estavam afastando a presença de Deus dentro do templo. Aleluia! Glória a Deus! Já não tinha mais a presença do Senhor. Aleluia! A igreja que não tem a presença de Deus, ela se torna uma igreja doente, uma igreja morta. A igreja que não tem a presença de Deus, que vai se afastando da presença de Deus, se torna uma igreja doente. Ei, quantas igrejas doentes tem aí? Aleluia, graças a Deus. Aleluia, quantas igrejas doentes tem aí? A igreja não consegue mais estar de pé. A igreja não consegue mais sobreviver porque está doente. A qualquer momento pode morrer. Ei, e muita gente não está vendo, contemplando e orando o lado espiritual da igreja. A igreja está morrendo ao pouco. Ei, a presença de Deus está se acabando ao pouco também, porque muitos têm abrido mão da salvação, muitos têm abrido mão da presença do Senhor, muitos têm abrido mão da grandeza de Deus, muitos têm abrido mão da salvação dada por Jesus Cristo. A igreja de Laodiceia estava fazendo Deus lá no céu vomitar na boca. Quando fala de vomitar, é algo que faz mal, é algo que ocorre, que faz mal na vida do ser humano. O ser humano comeu uma comida estragada, vai fazer mal dentro do estômago, e isso estava levando Deus a ficar doente. E
Isto estava levando Deus a ficar doente, e o Senhor falou: aleluia, vomitar-te-ei da minha boca, como se o Senhor dissesse: com vocês eu não tenho mais compromisso, porque a minha presença já não age mais no meio de vós. Aleluia, graças a Deus. Vomitar-te-ei da minha boca.